Rubens falar, mas falando do aspecto político, né, o movimento, nós vamos protocolar o pedido de impeachment do presidente da República. Eu vou deixar os crimes de responsabilidade, os pedidos da denúncia para o Rubens falar. Mas falando do aspecto político, né, o Movimento Brasil Livre considera que o presidente Jair Bolsonaro tenha cometido estelionato eleitoral ao prometer o combate à corrupção, ao prometer uma política liberal no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios, e agora, já de algum tempo, ter sinalizado que não tem um compromisso com o combate à corrupção, mas tem compromisso em blindar a própria família e os próprios aliados. O recente episódio aí com o ministro Sérgio Moro demonstra que a preocupação de Jair Bolsonaro em relação à Diretoria-Geral da Polícia Federal é de blindar o próprio filho, Carlos Bolsonaro, investigado por coordenar uma rede de notícias falsas, de assassinato de reputação na internet. O filho também, senador Flávio Bolsonaro, né, acusado de chefiar um esquema de desvio de dinheiro público por meio do salário dos seus assessores, e de também blindar todos os seus aliados e utilizar a Polícia Federal de maneira política, não para atender o interesse público, mas para atender interesses pessoais. A política liberal também parece ter sido completamente abandonada no governo Bolsonaro, na medida em que o plano de retomada econômica, o Pró-Brasil anunciado por Bolsonaro, não é nada liberal, é baseado em gasto público, é baseado em planejamento central, não está de acordo com aquilo que foi comprometido na campanha do presidente da República, naquilo que foi prometido na campanha do presidente da República. Diversos fatos aí ao longo do ano passado e desse ano demonstram esse estelionato eleitoral cometido pelo presidente. Nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, um crítico à Operação Lava Jato, é uma dessas demonstrações. Jair Bolsonaro havia se comprometido a nomear alguém ligado à Operação Lava Jato, à Força Tarefa, e na verdade nomeou um crítico, alguém cuja opinião é de que a Lava Jato criminalizou os políticos. O Movimento Brasil Livre discorda, acredita que a Lava Jato na verdade puniu e investigou políticos criminosos e não os criminalizou. Também nós tivemos o veto ao projeto 2121 de 19, que limitava os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, limitava os poderes de liminares concedidas monocraticamente. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, sempre foi crítico ao Supremo, mas na primeira oportunidade que teve, manteve os poderes e a prerrogativa, infelizmente, que hoje o Supremo utiliza de atropelar o Legislativo e o Executivo, que poderia ser diminuída com a aprovação do projeto que o Bolsonaro vetou. Sancionou um instituto da Lei de Abuso de Autoridade que limitava delações premiadas, e Bolsonaro, que sempre se disse apoiador da Lava Jato, sem o Instituto da Delação Premiada, como ele existia até a sanção do presidente, a operação jamais teria acontecido. Sancionou o juiz de garantias também, e o presidente, que sempre foi mais punitivista, mais duro em relação à segurança pública, também entra em contradição no seu discurso de querer sancionar o juiz de garantias sem conversar com a magistratura, sem conversar com o Ministério Público, com a Defensoria, com os advogados. Enfim, o Movimento Brasil Livre considera que é politicamente inviável o governo Bolsonaro, que nenhum plano aprovado pelo governo vá ser levado em frente, a base se esvaiu completamente, a própria direita agora se volta contra o presidente justamente por ele não cumprir suas promessas de campanha e, como eu disse, cometer estelionato eleitoral. Além disso, a gente também vai promover uma manifestação online para respeitar a quarentena e as medidas de isolamento. Vamos promover no dia 3, domingo, às 12 horas, #Fora Bolsonaro em todas as redes sociais, ao tempo que vamos fazer também uma transmissão ao vivo com o discurso de parlamentares, de formadores de opinião, de figuras políticas, de figuras mesmo do meio artístico, discursando contra o presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um caminhão de som da manifestação. Vai ser a nossa transmissão ao vivo. E também vamos pegar essas publicações que forem feitas com essa hashtag, repito, no dia 3, às 12 horas, vamos colocar os cartazes, né, as imagens que forem nos enviando com essa hashtag nessa transmissão ao vivo, e também os discursos que forem enviados também vamos transmitir ao vivo nessa nossa manifestação. Seria uma primeira espécie de protesto virtual do Movimento Brasil Livre, justamente para pressionar os parlamentares a votar o pedido de impeachment, pressionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a acatar, a dar o andamento da denúncia, muito similar ao que nós fizemos ali durante a época da então presidente Dilma Rousseff. A gente tem consciência de que hoje não existe base política, não tem voto suficiente para aprovar o impeachment do presidente. A gente tem consciência disso, principalmente por causa das negociações do presidente com o Centrão, que aliás é outra quebra de promessa de campanha, né? O presidente que sempre prometeu nomeações técnicas, que sempre prometeu nomes capazes,
está fazendo nomeações agora simplesmente para que os parlamentares joguem para suas próprias bases eleitorais. Alguns parlamentares réus em ações penais no Supremo Tribunal Federal, alguns já cumpriram pena de prisão, nomeações de gente que Bolsonaro sempre colocou como corruptos, como establishment, e que agora ele se alia a esses parlamentares para ter uma base para impedir o seu impeachment. E aliás, que fique bastante claro o ponto de vista do MBL de que essas negociações com o Centrão não são para aprovar nenhum tipo de reforma, não são para viabilizar o governo, são simplesmente para manter o presidente no poder. Não existe mais nenhum tipo de princípio nesse governo, não existe mais nenhum tipo de valor nesse governo. O que existe é uma tentativa desesperada de sobreviver com base no fisiologismo. Mas a gente também lembra que quando o MBL começou lá atrás a pedir o impeachment da Dilma, também o Centrão ocupava muito espaço no governo Dilma, e seu espaço foi ampliado pela própria Dilma Rousseff, com a articulação do ex-presidente Lula, mas que na hora do vamos ver, pouco mais de um ano depois do MBL começar a pedir o impeachment da Dilma, quando ainda não havia base parlamentar para isso, o Centrão desembarcou do governo e acabou votando pela derrubada da presidente. A gente acredita que esse também vai ser o destino do presidente Jair Bolsonaro. O Centrão não está com o governo por convicção, ele está no governo desde o governo Fernando Henrique, está no governo porque o governo é governo, mas a partir do momento em que fica claro a inviabilidade da continuidade desse governo, a gente tem certeza de que esses parlamentares desembarcarão, assim como desembarcaram do governo Dilma. Antes de passar para as perguntas, eu vou permitir a exposição aqui do Rubens Nunes para falar sobre o pedido jurídico, né, sobre os crimes que o presidente cometeu. São 3 crimes de responsabilidade na nossa avaliação, e também um pedido para que, mesmo antes do término do processo de impeachment, com base na subsidiariedade do Código Penal, que o Rubens vai falar aqui para vocês, determinar o afastamento do presidente da República. Bom, pessoal, boa tarde, agradeço a presença de todos. Eu sou Rubens Nunes, sou advogado e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e autor do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como quem adiantou, na nossa leitura, o presidente cometeu 3 crimes de responsabilidade, que levam, obviamente, ao pedido de impeachment com base na lei do impeachment, lei 1079/50. O primeiro crime de responsabilidade atenta contra a continuidade e a existência dos poderes, e também contra os direitos civis e liberdades individuais. Isso é ele, justamente por conta do presidente da República ter incitado as manifestações a favor do AI-5, ter incitado que as pessoas se reunissem e incitassem os militares a cometerem atos subversivos, que seria justamente a imposição do AI-5, e ao mesmo tempo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Junto disso, as manifestações do presidente, do senhor Paulo Guedes, inclusive do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, corroboram essa tese. Além de tudo isso, o fato do presidente descumprir ordens de saúde pública para comparecer à manifestação e ali na manifestação manifestar expressamente apoio às pautas antidemocráticas que aquelas pessoas pregavam no momento, constitui evidente crime de responsabilidade. O segundo crime de responsabilidade, na minha leitura, inclusive mais grave, mais severo e mais evidente, é justamente os fatos revelados pelo ex-ministro Sérgio Moro na última sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro praticou o crime de concussão ao tentar utilizar da função de presidente da República para interferir na Polícia Federal, trocar o diretor da Polícia Federal para assim obter benefícios ilícitos em seu favor e em favor de sua família. A intenção do presidente, comprovada pelo ministro Sérgio Moro e depois comprovada pelas mensagens trocadas entre ambos, dá nota de que o presidente da República queria se utilizar do poder de presidente sobre o ministro Sérgio Moro e então sobre o diretor da Polícia Federal, inclusive de superintendentes, para obter vantagens junto ao STF em vantagens e investigações, onde ele tem os filhos Carlos, Eduardo e Flávio sendo investigados pela Polícia Federal. Então ele tem ali o interesse familiar nessas investigações. Junto de tudo isso, ainda vem o fato apontado pelas mensagens vazadas pelo Sérgio Moro com a deputada Carla Zambelli, onde a gente vê ali a barganha entre uma indicação para o STF como forma de do presidente Bolsonaro aceitar o senhor Ramagem como diretor da Polícia Federal, o que evidencia o interesse criminoso, a ilicitude do ato. Isso tudo constitui abuso de poder, constitui ato de improbidade do presidente da República e é o nosso segundo crime apontado no pedido de impeachment. E por fim, o terceiro pedido está justamente na quebra de decoro do presidente. Todas essas atitudes
atitudes, tanto em incitar o fechamento do Congresso, incitar o AI-5, incitar manifestações contra o STF, que inclusive são as atitudes do presidente da República são totalmente contrárias ao que ele prega. Um dia ele vai à manifestação, prega o AI-5, no outro ele vai dizer que defende a democracia, uma total incoerência, e junto disso as atitudes antidemocráticas apontadas pelo ministro Sérgio Moro dão nota do crime de responsabilidade e quebra de decoro. No meu entendimento, no entendimento do Movimento Brasil Livre, hoje o presidente da República não possui atributos éticos e morais, tampouco democráticos, para continuar no exercício da presidência da República, razão pela qual a gente pede que ele seja imediatamente afastado. E pela imediatidade do afastamento é justamente porque ele praticou o crime de falsidade ideológica ao apostar falsamente a assinatura do ministro Sérgio Moro no ato de demissão do Valeixo, no ato de exoneração feito na sexta-feira. O próprio ministro Sérgio Moro apontou que não fez aquela assinatura, que ele não firmou aquele documento, ou seja, foi falsificado. O presidente se valeu da função de presidente para falsificar a assinatura e, por fim, ele praticou o crime de concussão, como dito anteriormente. Isso tudo mostra que a manutenção dele na continuidade da presidência da República, corroborado pela indicação do atual ministro do STF, que não possui sequer atributos jurídicos, é apenas um amigo da família, e do senhor Ramagem para a direção da Polícia Federal, coloca em risco a continuidade de investigações da Polícia Federal, coloca em risco a continuidade do ambiente democrático, e por isso, pela subsidiariedade do Código de Processo Penal, artigo 119, a gente pede que ele seja imediatamente afastado das funções de presidente da República, como forma de manter o ambiente democrático e principalmente a segurança de todos os brasileiros, inclusive das pessoas que são adversários do presidente. O ministro Sérgio Moro deixou bem claro que o presidente da República queria obter vantagens junto ao setor de investigação da Polícia Federal, o que é inadmissível num ambiente democrático. É isso, muito obrigado. Perguntas? Com o líder Efraim? Com os líderes? Com os líderes em geral, não. Ainda não houve diálogo, mas a ideia é que ao longo do tempo a gente construa, como a gente construiu a época do impeachment, também um placar e que a gente busque os líderes para saber o posicionamento de cada bancada e que a gente deixe explícito o posicionamento de cada deputado. E com nenhum líder ainda. Deputado, uma pergunta. Por que o senhor entende que esse documento, que haja um clima a ser construído, obviamente, para que esse pedido de impeachment seja aprovado? A maior lógica hoje, nesse momento, não seria aguardar com que o Supremo e a PGR avançassem, oferecessem uma denúncia para que vocês conseguissem analisar essa denúncia? São caminhos diferentes, né? O que a gente coloca aqui no pedido de impeachment são os crimes de responsabilidade, né? O que a PGR vai nos encaminhar aqui são os crimes comuns, né? Que aí podem, eventualmente, até acabar na prisão do presidente da República. Mas, antes disso, você tem um processo que, além de jurídico, é político, que é o processo de impeachment, e que, na nossa avaliação, não existe nenhum tipo de investigação ou de denúncia em curso que investigue, por exemplo, a participação do presidente da República no ato e a manifestação do presidente da República de convocar as pessoas pelo ato da intervenção militar do AI-5. O senhor Olivelli, numa situação em que isso cresça, faria campanha junto com a esquerda? Faria, sem problema nenhum. Acho que se o objetivo em comum seja a derrubada do presidente da República e cometer o crime de responsabilidade, qualquer um que faça aderência às manifestações é bem-vindo. Como na época do impeachment mesmo, a gente levou Roberto Freire para discursar no nosso caminhão de som e ele discursou: sou comunista com muito orgulho e voto pelo impeachment, né? Teve a participação do PPS, mesmo de vários parlamentares do PSB também. Aliás, eu me lembro que nós abrimos mão do nosso pedido de impeachment em nome do pedido do Hélio Bicudo para que os parlamentares do PSB tivessem conforto de votar esse pedido. Eu acho que, de certa maneira, o MBL cumpre agora o papel que o Hélio Bicudo cumpriu à época do impeachment da Dilma, de dar conforto para a direita não se sentir confortável e não ver isso como mais um episódio aí da polarização entre esquerda e direita. Acho que a gente precisa quebrar essa mentalidade de que só quem está com o Bolsonaro é de direita e quem está contra é de esquerda. Acho que fica bastante claro cada vez mais, principalmente com a saída do Sérgio Moro do governo, de que não é bem assim. Na minha avaliação, até a maior parte da direita está contra o presidente da República. A alegação de estelionato eleitoral, para entender, ela entra no pedido em função das promessas do governo com relação à política econômica liberal
que não está sendo cumprida, é isso? Na verdade, ela não entra juridicamente no pedido. Essa aí é a minha avaliação política do movimento, de que uma das razões pelas quais se torna insustentável a permanência do presidente da República no poder são as promessas de uma política liberal. E até agora, aliás, para a gente falar de privatizações, por exemplo, a gente não teve nenhuma, e a gente teve, na verdade, a criação de uma estatal, que foi a Nave Brasil, que nós, inclusive, votamos aqui em plenário. Então, culminando agora, né, nesse plano de investimento público com base em endividamento, que é o Pró-Brasil. Mas, para além disso, teve também a promessa do combate à corrupção, que aqui eu coloquei alguns dos fatores. Poderíamos até citar a extinção do COAF, né, que foi alvo de uma medida provisória do presidente da República e de outras medidas tomadas, que também configuram estelionato eleitoral, né? Mas isso não entra juridicamente no pedido, isso é um fator político. E isso vai chegar lá a falar com o presidente Rodrigo Maia já? Não, ainda não falamos com o presidente Rodrigo Maia, vamos protocolar para então marcar uma audiência com o presidente Rodrigo Maia e com os líderes também, para fazer uma avaliação de cada bancada, qual já se posiciona a favor ou contra e qual ainda não se posiciona, para a gente também fazer esse trabalho de convencimento de pressão. O senhor viveu bastante o período de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. As manifestações de rua, elas foram determinantes para que aquele pedido de impeachment fosse adiante. As manifestações hoje, elas não podem ocorrer justamente por causa do isolamento social. O senhor não acha que esse fator vai fazer com que esse pedido de impeachment tenha que ocorrer um pouco mais para frente, para que as pessoas possam demonstrar insatisfação com o governo nas ruas? Justamente por isso que a gente está organizando uma manifestação virtual para o dia 3, ao meio-dia, né, em todas as redes sociais, todo mundo usando a hashtag Fora Bolsonaro, e também fazendo uma transmissão ao vivo, que vai funcionar como uma espécie de caminhão de som virtual, que eu citei aqui, né? A ideia é justamente se juntar lideranças que estejam contra o presidente, não necessariamente de direita, né? Todos aqueles que quiserem participar são bem-vindos, e a gente vai fazer essa transmissão ao vivo, e a ideia é que as pessoas participem mandando as imagens com os cartazes mesmo da própria casa, e mandando vídeos também falando contra o presidente da própria casa, e a gente divulgando isso na nossa transmissão ao vivo. Então, mas fazer isso, por exemplo, porque os aliados do presidente, as pessoas, a rede digital dele é muito forte, né? Ele usa bastante a rede digital. Isso não vai diminuir um pouco, talvez, o impacto da manifestação online? Eu acho que não, porque fica cada vez mais evidente o derretimento das redes bolsonaristas. Eu digo isso até pelo próprio Movimento Brasil Livre, que nos seus primeiros embates com o presidente, a gente perdeu muito engajamento, perdeu muito seguidor, perdeu muita participação popular nas nossas redes. Agora, com a saída do ministro Sérgio Moro, você vê um engajamento maior da direita contra o presidente nas redes do que a favor. Isso sem contar o fator bots também, que todos nós sabemos, é público aí já pela imprensa e mesmo por investigações da Polícia Federal, que mesmo com esses bots, o que a gente vê é uma mobilização em todas as redes sociais, sem exceção, maior contra o presidente da República, dentro do nicho da direita, isso sequer, eu englobando ali a interação de esquerda. Mesmo com esses votos, a interação de direita contra o presidente ainda é maior do que a interação a favor. E eu lembro também que tem uma diferença fundamental do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A ex-presidente tinha uma base sólida dentro do próprio PT, dentro do PDT, dentro do PSB, dentro do PCdoB. O presidente Jair Bolsonaro não tem essa base sólida. A base que ele tem hoje é basicamente o centrão e 10 ou 15 deputados que ficam com ele até o final. Então, se eu fosse fazer um paralelo de processo de impeachment, eu faria um paralelo mais com o processo do Collor do que o da Dilma, que foi muito mais consensual da sociedade, uniu diferentes espectros políticos. Bolsonaro, diferente do PT, não tem sindicatos organizados, não tem a mesma organicidade, baseou muito seu voto no voto de opinião, e a maior parte da opinião pública agora está contrária a ele. Isso dentro do espectro da direita, que é a base de sustentação dele. Deputado, o Marcelo já fez essa pergunta, eu queria insistir com relação ao que está no Supremo nesse momento, que pode, afunilando, trazer problemas ao presidente, e o que temos no Congresso em meio a esse foco relacionado a projetos de combate à pandemia do novo coronavírus. O senhor não avalia que na Câmara ou que o Congresso vai esperar vir uma resposta talvez mais robusta do Supremo para tomar alguma atitude do ponto de vista político com relação ao presidente Bolsonaro? Eu acredito que não, porque depende muito mais das condições políticas, e essas condições políticas são muito mais criadas pelo desgaste da imagem do presidente do que de um processo jurídico formal. Eu acredito que muito do ritmo desse processo
vai ser ditado até pelo ex-ministro Sérgio Moro, né, que afirma ter mais material em relação ao presidente da República e outras nomeações e outras conversas sobre outros assuntos que também podem eventualmente desgastar a imagem do presidente e envolver ilicitudes, né? Acho que o Congresso ele bate muito mais no ritmo da opinião pública do que no ritmo do rito jurídico do Supremo Tribunal Federal, né? Se efetivamente o Congresso precisasse mais do rito formal do que de uma pressão popular, Temer teria sido deposto 2 vezes, né, pela denúncia oferecida pelo procurador Rodrigo Janot. Eu acredito que o momento político é muito mais importante, a pressão política é muito mais importante do que o trâmite no Supremo. O Congresso responde. Não tenho dúvida disso. E, deputado, o senhor citou os processos de impeachment do Fernando Collor e da Dilma. Esses 2 casos teve um terceiro fator também, que era uma alternativa de poder viável. No caso do Collor era o Itamar, e no caso da Dilma foi o Michel Temer. O senhor vê Eu não vejo ele se movimentando e nem acho que ele deva se movimentar. Acho que não é papel do vice-presidente da República. Mas dá para ter impeachment sem o vice querer? Dá para ter impeachment sem o vice querer, agora dá para ter o impeachment sem que o vice se movimente, que eu acho que é o que a gente observou, ou pelo menos que pareça não se movimentar, que foi o que a gente observou nos últimos 2 processos de impeachment, né? Não necessariamente você precisa ter, você nunca teve um posicionamento público de vice-presidente da República contra o presidente, né? Você teve no máximo aquela carta do ex-presidente Temer, né? Até com os escritos em latim, falando que ele era um vice decorativo e etc. Mas você nunca teve um posicionamento frontalmente, nenhuma articulação escancaradamente contra o presidente da República passando do vice. Eu acredito que não. Eu não vejo um posicionamento frontal de vice-presidente contra presidente. São outros pedidos de impeachment também aqui no Congresso, né? Outras partes que estão organizando. Vocês vão se reunir para tentar organizar isso, fazer de uma forma única, ou vai ficar pipocando por ali, cada um depois vai... Como é que vai ser organizado? Isso juridicamente pode ser resolvido como a gente resolveu a época da ex-presidente Dilma, em que a gente fez um aditamento, né, do processo da professora Geniana Pascoal e do doutor Hélio Bicudo, junto com o nosso processo que havia sido protocolado antes. Isso pode e deve ser conversado aí nos próximos dias com outras lideranças que protocolaram o pedido de impeachment. E como eu disse, numa pergunta eu esqueci quem fez, mas não é o processo, as manifestações e as convocações que nós estamos fazendo não se limitam ao campo político da direita, ao espectro da direita. Eu acho que isso precisa ficar claro. Qualquer um que esteja disposto a fazer com que a lei seja cumprida e levar em frente o processo de impeachment contra o presidente da República, nós podemos ter inclusive participações de lideranças de esquerda nesse protesto virtual que a gente marcou. Se tiverem alguma dúvida técnica ou jurídica sobre o pedido, também vamos estar à disposição. Vai protocolar agora? Vamos protocolar agora. Agora, né? Agora. Tudo certo? Tudo. Obrigado, gente. Obrigado. Depois o senhor manda uma foto pra gente.